Olá, tudo bem, meus amigos? Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e a nossa página no Facebook Falando de Cristo na Estrada, ó, antiga página da Rádio WF. Ouça a nossa rádio 100% evangélica no www.falandodecristonaestrada.com. Em minhas mãos, como sempre, ó, a nossa amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a Palavra do Senhor. Nosso material de estudo, verdade presente em Deuteronômio, verdades que nós poderemos aplicar em nossa vida. Nós que estamos às vésperas, né, de entrar na Canaã celestial, oh glória! Bom, Jesus mesmo falou, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Fique tranquilo, eu vou preparar lugar. E depois eu volto para levar você, a sua família, para que vocês estejam aonde eu estiver também. Amém por isso. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por mais uma vez estarmos aqui para estudar a sua santa palavra. Nos abençoe, derrame o seu Santo Espírito, que ele seja o nosso professor, hoje e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, Chácara Shalom, aqui na cidade de Cacoal, propriedade do tio Carlinhos e da minha tia Maria do Carmo, né, minha tia? E aqui nós aproveitamos para falar de Cristo. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, nós fazemos aí um prefácio, uma introdução ao livro de Deuteronômio. É, aquele livro que Euquias encontrou, que estava perdido, e que o rei Josias, ao ler, promoveu uma grande reforma em Israel, né? Pois é. Será que você, ao ler o livro de Deuteronômio, ou melhor, será que você, ao ler as palavras desse livro sagrado, a Bíblia, será que você também não sente uma necessidade de promover uma reforma na sua vida? Pois é. Ao ter conhecimento desse livro aqui, eu tive que pedir ajuda ao Espírito Santo porque eu vi que eu precisava e eu preciso continuar fazendo uma reforma em minha vida. Reforma essa que eu não conseguiria sem o Espírito Santo de Deus. Agora, isso é graça, isso é maravilha, né? Você olha para este livro maravilhoso, ali está o conselho de um pai que ama, de um pai amoroso que quer o melhor para você. E aí você fala, olha, mas eu não tenho força para mudar, eu não consigo. Ah, você está duvidando do poder de Deus. Não duvide do poder de Deus. Ele é capaz de fazer todas as reformas necessárias em sua vida, meu irmão e minha irmã. Que bênção é esse livro. É uma carta de amor, né? De um pai amoroso, um pai que cuida, um pai que protege, um pai que quer o melhor. Vamos dar atenção para esse livro? Vamos dar atenção para a Bíblia? Vamos ver o que ela quer nos dizer e vamos colocar em prática. Bem-aventurado é aqueles que lê, né? Aqueles que ouvem e aqueles que praticam o que está escrito ali. Bom, meus queridos, eu sei que eu estou atrasado, eu tive um problema para fazer a postagem da lição a semana passada, mas eu tive um privilégio, né, de estar numa classe de escola sabatina na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, ali dividir com os irmãos, e hoje eu gravei aqui, eu quero que vocês assistam aí, compartilhem com as outras pessoas também, e eu vou fazer de uma forma bem tranquila, né? Como os meus irmãos de classe falou, até humorada, né, o resumo dessa primeira lição, porque ela vai tratar do prefácio, uma introdução àquilo que nós vamos estudar durante 90 dias. Como eu disse no vídeo anterior, né, aqui parabenizando o autor dessa lição, foi muito sábio em fazer as primeiras colocações, o Clifford Goldstein, né? Gostei muito da introdução. Verso para memorizar, está em 1 João capítulo 4, verso 8. E ele coloca esse verso aqui para você ter toda a leitura nesse foco que quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Deus é amor. O amor não é apenas um sentimento, o amor é uma pessoa. O amor é Deus e ele é eterno. Por isso, dura para sempre. O amor é eterno e dura para sempre, porque o amor não é só uma emoção, o amor é o próprio Deus, diz aqui a carta de João, capítulo 4, verso 8. Bom, para você que
estudou durante a semana passada, né, talvez vai ficar um pouco mais fácil. Mas se você não compreendeu, eu quero colaborar com você. Se você ainda não estudou, todas essas lições escritas estão na página da Rádio WF. Ou melhor, ex-Rádio WF, né? Agora falando de Cristo na Estrada, no Facebook. E também você encontra aí na CPB, Casa Publicadora Brasileira. O primeiro tema que ele trouxe é amar e ser amado. Esse tema, o autor fala de liberdade de escolha. Bom, para você entender como é que o livro de Deuteronômio vai ter importância, vai ter relevância quando Moisés escreve para aquelas pessoas que estavam prestes a entrar na Canaã física, nação prometida por Deus aos seus pais. Uma segunda aliança, a repetição, a segunda lei, ou a palavra de Deus, para nós que estamos também enxergando já, né? Sentindo a Canaã espiritual, pode ser aplicado também para a nossa vida, não é mesmo? E aí, o autor ele fala, olha, o livro de Deuteronômio não saiu assim a vácuo, né? Não, tem um porquê, tem um contexto todo atrás desse livro que precisa ser analisado para entendermos as lições futuras. Ele fala, ó, amar para ser amado. Fala da liberdade de escolha. Ele fala do que aconteceu no céu. Ele diz, o ser humano e os anjos também foram criados com essa mesma liberdade de escolha. 1 João capítulo 4, verso 8, nós lemos que Deus é amor. Deus é amor. Por mais simples que sejam essas 3 palavras, ou lá em grego 4 palavras, né? A ideia por trás delas é tão profunda que mal podemos compreender as suas implicações. E o autor ele fala, olha, nós nascemos, né? Podemos fazer a escolha de amar a Deus ou rejeitar a Deus. Ele fala lá no céu, Lúcifer, ele também foi criado com essa liberdade de escolha. Ele foi criado podendo amar a Deus, ou ele poderia fazer a escolha que ele fez? Desobedecer a Deus, criar uma rebelião no céu. Mas houve resultado, né? E o autor ele enfatiza, olha o resultado. Mesmo sendo anjo criado por Deus, um lugar perfeito, cresce o egoísmo em Lúcifer. Ele passa a querer ser mais do que Deus. E aí, essa revolta, esse descontentamento, essa rebelião, vai gerar o pecado no coração de Lúcifer, e por fim termina com a expulsão de Lúcifer, e daqueles que preferiram seguir Lúcifer, eles foram atirados para a terra, ainda quando a terra estava sem forma e vazia. Ele pôde fazer a escolha, mas também colheu o resultado das suas escolhas. O resultado não foi bom, né? Então, quando você olha para os textos citados pelo autor, Isaías 14, do verso 12 a 14, Ezequiel 28, do verso 12 ao verso 17, Apocalipse capítulo 12, verso 7, fala que o amor verdadeiro é o amor livre. O amor deve ser livre. E Lúcifer, ele fez a sua escolha e colheu o resultado. Ezequiel 28:15 mostra que embora o anjo Lúcifer fosse um ser perfeito, criado pelo Deus perfeito, encontrou iniquidade nele. Criado com a capacidade de amar, ele tinha verdadeira liberdade moral. E apesar de tudo que havia recebido, né, a Bíblia diz, ele se cobria com todas as pedras preciosas, o anjo rebelde queria mais e mais, irmãos. Uma coisa levou a outra, que levou a outra, até que houve guerra no céu. Você conhece muito bem a história, Apocalipse, capítulo de Apocalipse, só para falar disso daí, né? Pois é. Miguel e seus anjos batalham contra Lúcifer e seus anjos. Só que Lúcifer perde essa batalha e ele é expulso do céu. Ele vem para a terra quando a terra ainda estava sem forma. Tá? Então, para você entender o livro de Deuteronômio, você começa a entender que Deus cria todos os seres livres para fazer a sua escolha, porém há um resultado. Tá? Bom, depois ele vai colocando que na segunda-feira, para quem estudou, ele fala sobre 2 temas. Ele fala sobre a queda de Adão e Eva e o dilúvio. Deus cria o homem e a mulher ali no jardim do Éden. Aí ele olha, fala, olha,
Tudo é muito bom, olhando para a criação perfeita, a imagem, a semelhança de Deus, mas cria homem e mulher também com a mesma liberdade de escolha, de amar e obedecer. Pois é, Eva foi enganada por Satanás. 26 palavras foram suficientes. Eva duvidou da palavra de Deus. Deus disse para ela, olha, você pode colher de todas as frutas, de todas as sementes, tudo isso aí vai servir para sua alimentação. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer, ok? Era um teste. Mas Deus falou para não comer, porque se ela comesse, certamente morreria. E Satanás chega para Eva e fala, hein, é assim que Deus disse, que nenhuma das árvores, nenhum dos frutos que aí estão você pode comer? E Eva conversa com Satanás e fala, não, Deus não falou assim, ele falou que de todas as árvores eu posso comer, menos dessa árvore aí, que essa árvore é do conhecimento do bem e do mal, se eu comer eu morro. E Satanás fala para ela, certamente não morrerás. Deus está te enganando, porque ele sabe que o dia que você comer, os seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal, aliás, você vai ser igual a Deus. E Eva olhou para aquela fruta apetitosa, agradável para os olhos, e foi lá e comeu, desobedeceu a Deus. Bom, o resto da história você percebe, né? Deus continua amando o ser humano, Deus vai atrás do casal, Adão também come, né? E Deus vai atrás do casal, Adão, Eva, onde estão vocês? Todo finalzinho de tarde ele ia ali bater aquela prosa com eles, e eles fugiram da presença de Deus. O pecado faz com que eu e você fuja da presença de Deus. Meus irmãos, o pecado é muito mal. Tem muita gente falando, mas a graça cobre tudo, cobre, mas há uma consequência, Agora, o casal está ali diante de Deus, Deus percebe o pecado e Deus agora olha para eles e fala, você acaba de matar o meu filho, né? Porque o plano para a salvação, para o resgate do ser humano, estava já elaborado antes da fundação do mundo. O projeto que se o homem pecasse, haveria que o próprio Filho de Deus vir à terra para assumir o meu e o seu lugar. E ali é morto um cordeiro, tira-se as vestes do cordeiro. Já há o primeiro derramamento de sangue, irmãos. E agora, as vestes de Cristo cobrem o homem, e Deus do céu vê Adão e Eva como se estivesse vendo o próprio Cristo. Parece uma história bonita, parece uma história bacana, né? Mas Deus vai dar uma sentença, né? Ele chama os três, Adão, Eva, e chama a serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15. E ali ele fala, mulher, e aí ele dá a sentença para a mulher, né? Olha, você poderia procriar, como eu falei para você, sem dor, né? Seria tudo muito legal. Seus filhos iriam nascer tendo conhecimento apenas do bem, não teria pecado, não teria maldade no coração. Adão, estava tranquilo aí, né? Curtindo todo esse paraíso, cuidando de tudo que eu deixei para você cuidar, como meu gerente, como mordomo fiel. Agora você vai ter que lidar com espinhos, com pedra nesse terreno, e você vai ter que cultivar esse terreno, é do suor, com dor e suor que você vai conquistar a sua comida, né? E olha para a serpente e fala, olha, e você, serpente, para você é o seguinte, você vai até ter o poder de ferir o calcanhar daquele que virá para esmagar a sua cabeça. O descendente da mulher, o descendente desse casal virá, e você vai ter até poder de ferir o calcanhar, mas ele vai te esmagar a cabeça. A sentença de um Satanás derrotado é dado ali em Gênesis capítulo 3, verso 15. E só há dois caminhos. O caminho de Deus, o caminho bom, e o caminho errado, o caminho do mal, Satanás. E ele é um ser vencido, derrotado, e toda a Bíblia passa a escrever e mostrar para você e para mim que ele é um ser derrotado. E a pergunta é, quem você vai escolher? Deuteronômio vai falar disso. O bem ou o mal, a vida ou a morte, não há um meio termo. Não há um meio termo. Com certeza, Adão e Eva, ao alcançar a salvação, a Bíblia demonstra muito bem isso. Mas a consequência do pecado foi doída demais. O resultado do pecado de Adão e Eva. E aí vai procriando e vai crescendo a multidão, a terra se enche e até o pensamento do homem era mau. Muito mal, o desígnio, a ação do homem era mal, e Deus agora olha para a terra e ele fica arrependido de ter criado o ser humano, porque o ser humano não fez a escolha que deveria ser feita. O ser humano escolheu o mal, o ser humano escolheu o pecado, a desobediência. Agora o ser humano iria colher o resultado,
Mas antes de vir o resultado, Deus levanta um profeta. E esse profeta vai pregar para eles: se arrependam, se convertam. Ei, me ajudem a pregar para as outras pessoas. Vamos construir uma arca, porque virá dilúvio. Cairá chuva, torrentes de água virão do céu, irá inundar toda a terra. Ei, e todos aqueles que não obedecerem a palavra de Deus, que não aceitarem a palavra de Deus, não fizerem a sua conversão, o seu arrependimento e não entrarem nessa arca, morrerão afogados. E o Senhor não quer, por isso Ele me levantou para pregar para vocês. Pobre Noé. Pobre Noé não, né? Feliz de Noé, pobre daqueles que não ouviram Noé, cheio do Espírito Santo. E Noé, vocês conhecem a história dos animais e a sua família, entra na arca e a porta é fechada pelo lado de fora. O anjo do Senhor tranca a porta pelo lado de fora. E vem a chuva, e vem o dilúvio, e chove, e aquilo que Deus disse que haveria de acontecer, acontece. Aquele pecadinho, sabe aquele pecadinho de Eva, de ouvir Satanás, 26 palavrinhas de Satanás? Sabe aquela palavrinha? Não tem nada a ver. Deus não é tão ignorante. Aquela palavrinha que Satanás falou para Eva e que fez com que Eva caísse uma frutinha. O que é uma frutinha? É um pecadinho bobo. Percorre a história da Bíblia e transforma-se no grande dilúvio. E Jesus vai comparar que na nossa época, na sua segunda volta, nós estaremos vivendo como os antediluvianos. Comendo, bebendo, de boa, tranquilo, casando, dando-se em casamento, até que a porta da graça é fechada. Meus irmãos, quando a porta da graça for fechada, anote aí, dessa vez não é água, mas são as 7 pragas. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse. A partir do capítulo 12, você tem as 3 mensagens angélicas, as últimas mensagens presentes para o tempo de hoje. Depois a mensagem do 4º anjo, é a ceifa. Mas quando Jesus jogar o seu cálice na terra e falar, está feito, a porta da graça se fecha. É como se o anjo fechou, como fechou a arca, a porta da arca pelo lado de fora. A porta da graça vai se fechar um dia. E nós estamos vivendo o último alerta. A porta da graça vai se fechar e as pragas só virão depois que a porta da graça se fechar. Aqueles que estavam afogando na água do dilúvio até chegaram diante da arca e pediram, abra a porta, por favor, o meu filho, a minha filha, a minha família está morrendo afogada, eu estou se afogando, abre a porta. Mas a porta da graça estava fechada, ficou aberta durante muitos anos. A porta da graça está aberta agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Aquele pecadinho que começou lá aqui na terra, né? Porque havia começado no céu, no coração de um anjo perfeito. Aquele pecadinho de Adão e Eva levou ao povo numa total rebeldia contra o Deus Criador, mantenedor, dono de tudo que há. E o resultado foi o dilúvio. E eles estão ali batendo na porta, e a porta da graça, a porta da arca estava fechada. E a porta da graça será trancada. E esse momento você não sabe, eu também não. O momento da vinda do Messias vitorioso está prestes a acontecer. Isso eu sei. Eu não sei quando a porta da graça será fechada e começar a cair as pragas. Então eu tenho que estar preparado, porque, como eu disse, eu estou num lugar maravilhoso. Eu estou aqui na Chácara Shalom, aqui em Cacoal, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 segundo. E se daqui a 1 hora, ou se daqui a 1 semana, se eu partir, se eu descansar, se eu morrer, o próximo evento que eu verei é a vinda de Cristo. E você também. A porta da graça está aberta para você e para mim. Deus está te chamando, venha, venha. Todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, venha a mim que eu os aliviarei. E ele fala do jugo, ele quer colocar o jugo, né, que era uma peça, tipo uma canga, que trelava dois animais. Ele quer estar trelado a você, para você andar no compasso dele, e toda vez que você não aguentar andar no compasso dele, ele te sustenta. Geralmente um animal mais treinado, mais experiente, andava com
outro animal menos treinado, menos experiente, ali ele ia aprendendo. Você é discípulo, você estará atrelado com Jesus, andando com Jesus. E daqui a pouco você estará tendo as características de Jesus, porque ele fala que por amor, pela graça, Deus Pai e Deus Filho iria habitar em você, habitar em mim, através do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, meus amigos, uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de Deus e não vai fazer nada contra Deus e contra Jesus. A porta da graça está aberta para você. Amém? Amém? Nós vamos ver as verdades presentes. Eu estou colocando aqui uma introdução para chegar ao porquê que o livro de Deuteronômio foi escrito. Amanhã tem mais. Amanhã eu vou falar que depois do dilúvio, depois de todos esses acontecimentos, nós vamos ter um episódio que não está na lição, mas eu vou adiantar. Eu vou adiantar que eu já quero começar falando de Abraão na próxima lição. Depois do dilúvio, nós vamos ter o homem tentando a salvação pelo mérito próprio. Tem muita gente querendo se salvar pelo mérito próprio, falando, não, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus porque eu sou um cara bom, eu tenho um bom coração, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo, eu sou filantropo e eu não preciso obedecer a Deus, eu não preciso demonstrar a Deus. Eu sou suficiente, autossuficiente. Tenha piedade desses, porque eles construíram uma torre, nós conhecemos como Torre de Babel. Ah, Jesus, ele pode acabar tudo com água de novo. E Jesus falou, não, eu não vou acabar, eu coloquei o arco-íris. Não, o arco-íris é apenas um fenômeno químico. A junção de gotículas de água com a luz do sol não é apenas um sinal de Deus, de uma aliança que Deus fez com Noé e com a sua família. Jesus está enganando vocês, ele vai acabar com água. Vamos construir uma torre. Começa a construir a Torre de Babel, mas edificavam para que eles morassem, para que outros deuses morassem nessa torre também. Que provocação ao Deus Criador, o Deus do céu e da terra, e Deus vai e separa todos eles, né, modificando a grande confusão de línguas, né? Imagina a confusão que deu? Pois é, não tente o seu Deus. Por melhor que você seja, você não conseguirá se salvar sem o sangue de Jesus. É isso mesmo. Se você não aceitar Jesus como Salvador, meu irmão, minha irmã, isso é sério. Somente pelo sangue de Jesus que nós seremos salvos. Eu não quero saber quem você é, se você é um cara legal, um cara bom, um cara cheio de amor, um cara que guarda todos os mandamentos de Deus, faz tudo certinho. Se você não aceitar Jesus como Salvador, não tem jeito. É pelo sangue de Jesus que nós somos salvos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deuteronômio, e depois João vai falar. Palavra de Jesus. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Porque é aqui, ó, na sua palavra, que está a receita para demonstrar obediência, ou demonstrar que ama, através de obediência. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que não me ama, aquele que fala que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. A porta da graça está aberta para você. Para a sua família também. Para todos nós, ainda hoje. E o que vai salvar você e a mim é o sangue de Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador. Como libertador. Ele te liberta de todos os pecados, porque ele tem poder para isso. Ok? E lembre-se, ele está preparando um lugar maravilhoso para você, para mim, para a sua família e para a minha família. Não deixe a porta da graça se fechar sem receber essa promessa. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, peço perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos por essa mensagem bonita, mais forte, que fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nossos corações agora, para que possamos te aceitar como Criador, como o Libertador, como Salvador, e crer que o Senhor está prestes a voltar para nos levar para Canaã Celestial. Derrame a bênção sobre todas as famílias, eu te peço, em nome de Jesus. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.